Tenho um prazer, né, de trazer primeiro por conhecê-lo, conhecer agora. Mas infelizmente para falar sobre um assunto onde todo o Brasil ficou abalado, todo o Brasil ficou chocado. Inclusive eu, quando recebi essas informações esse final de semana, não foi diferente. Não foi diferente. Achei inclusive, falei, mas como isso acontecer? Aos 26 anos, tão jovem. Principalmente a gente fica mais abalado ainda quando sabe onde é a ordem natural, né? Você nasce, cresce e tem que ir, e se vai. Pois ninguém aqui na Terra é eterno. Porém, a gente nunca quer que vá tão cedo, inclusive quando é uma mãe, quando tem uma filha, quando tem um filho, melhor dizendo. Eu estou falando sobre o caso da cantora Marília Mendonça, que se foi tão cedo. E hoje aqui eu recebo o doutor Nazareno Té para comentar sobre esse acidente. Para você que já conhece o doutor Nazareno Té da área de direito, um super advogado criminalista, um dos maiores advogados do nosso Piauí, ele também, para quem não conhece, é piloto de avião, CAC, e hoje a gente recebe para falar sobre esse assunto que infelizmente acabou com a vida da cantora Marília Mendonça nesse acidente, e não só dela, mas também dos pilotos, inclusive um dos pilotos, um piauiense. Recebo o doutor Nazareno Té, muito bom dia! Eu aqui agradeço a oportunidade de falar com milhares e milhares de pessoas por intermédio desta emissora. Então eu agradeço e mando o meu bom dia, não só para você, mas para todas as pessoas que possam se sentir abraçadas e cumprimentadas por esta pessoa. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de recebê-lo para falar também de outros assuntos, é claro. Porém, hoje a gente traz esse tema trágico, não só o doutor Nazareno Té aqui para comentar sobre este caso, mas também o nosso caríssimo repórter Tony Silva, que hoje está aqui com a gente. Fale, Tony, você tem que estar com a gente nessa entrevista com o doutor Nazareno para a gente comentar, porque é todo o Brasil, ou melhor, é todo mundo tem comentado, né, Tony Silva? Muito bom dia, Tony. Muito bom dia, doutor Nazareno, bom dia a todos. É verdade, um momento em que o país, o mundo inteiro ainda chora a perda da grande cantora Marília Mendonça, e é com orgulho que a gente recebe aqui o doutor Nazareno. Doutor Nazareno Té, na sua opinião, o que é que aconteceu? Qual o principal destaque que o senhor pode trazer relacionado a esse acidente, a questão da queda desse avião, doutor? Com a sua experiência. Pois não. Normalmente, quando acontece um acidente como esse, vai ser feita uma investigação. A investigação começa com a aeronave, se estava tudo normal, o piloto, se estava tudo normal, as condições de tempo, autorizações, tudo. Uhum. E depois é que vai ser feita a perícia. A perícia, inicialmente, tem um prazo de 90 dias para ser feita, mas isso pode levar um ano, até mais, anos, né? Normalmente leva mais tempo do que isso. Agora, eu posso lhe dizer o seguinte, uma coisa é fácil de ser detectado. Sim. Dois tipos de ocorrências podem ter gerado o acidente, ou geram um acidente, que é defeito mecânico ou problema com o piloto. Ou é defeito técnicco ou é de administração da aeronave. Pessoal, né? Exatamente. Então, o que acontece? O senhor já, desculpa cortar, já quanto tempo como piloto? Eu tenho já mais de 20 anos como piloto. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos, sou piloto privado. E isso já me deu muitas horas de voo, já me ensejou muitas horas de voo. Ou seja, o senhor tem experiência e pode falar exatamente. Eu tenho experiência como piloto privado. Piloto privado. De aeronave, certo? Não como profissional, mas como piloto da minha própria aeronave, que eu possuí vários tipos de avião. Perfeito. E eu posso lhe dizer o seguinte, que o avião estava voando. Vamos pegar do ponto que ele estava voando. Normal. Aconteceu algo que o avião deixou de voar. Sim. Certo? Qual foi a causa que deixou de voar? Foi cometida por quem? O avião estava normal, não deixou de funcionar nada. Mas quem estava administrando o avião, o que foi que aconteceu? Tomou determinada decisão que não foi a boa. Por que ele estava tão baixo quando estava numa zona que não fazia parte do aeródromo? Uma região, inclusive, montanhosa. Longe. Talvez ele tenha descido um pouco para poder contemplar aquela
aquela área paisagem verde, ali, paisagem, né? Cachoeiras. Minas Gerais sempre tem Muito coisas bonito muito ali. belas no seu solo. Sim. Então, por que ele baixou? O avião precisa de velocidade e de altura. Para Sim. você fazer um voo, é aquele voo alto e veloz. É até aquele negócio que a mãe, quando o filho piloto vai pegar o avião, diz, meu filho, vá devagarzinho e vá abaixo. É a pior situação. É a pior que situação, existe. então, essa. Com pouca velocidade Sim. e pouca altitude. Então, o que é que acontece? Por que ele estava tão baixo? Tão baixo porque ele bateu no fio. Aquele fio não tinha aquelas bolas de sinalização, porque não faziam parte do aeródromo, estava longe Era ainda. justamente isso que eu ia chegar. Estava longe. Então Não tinha obrigatoriedade, não, porque estava longe. Não passa nenhuma rodovia ali por dentro. Sim. Normalmente aquelas bolas vêm ou próximo ao aeródromo, ou então em asfalto, quando de lá de cima o seu avião pode perder a potência, pode perder motor, Sim. e você fazer um pouso forçado numa pista de carro mesmo. E você de lá você não enxerga o fio. E aquelas bolas é exatamente para sinalizar que ali tem um fio. Então não tinha necessidade porque estava longe do aeródromo, estava fora da área do aeródromo. Quer dizer que para o piloto, você que está lá em cima, o senhor com a sua experiência, se por acaso tiver esses fios de alta tensão no meio, mas você não consegue... Não tem necessidade, porque eu não vai estar próximo, né? Não vou estar próximo. Sim. Certo? A não ser que seja próximo, por exemplo, tem uma serra, aquela dos Mamonas Assassinos. Aham. O padrão é você decolar e girar para a esquerda. Quando você decolou para a esquerda, aquele dos Mamonas Assassinos, que é aquele acidente, Lembro perfeitamente. ele tinha que decolar para a direita, que é um diferencial do padrão. Por quê? Porque a esquerda tinha uma serra, foi exatamente o piloto não sabia, fez o padrão e naquele aeródromo é autorizado, depois de decolar, fazer a direita, Sim. porque ele não conhecia. Então eu acredito o seguinte, por exemplo, a primeira vez que você vai pousar no aeródromo, você tem que pegar informações. E mesmo assim, alguém que fosse dar informações não iriam se referir àqueles fios, porque estava bastante distante. E você vem em uma determinada altitude, certo? Tá lá, certo? Perfeito. Nível de transição. Aí você sabe onde é que está o aeródromo, você sabe a sua velocidade e a distância, tanto vertical como horizontal. E você calcula aquilo para você ir certinho, vai pousar na cabeceira da pista. Ele não fez isso, ele baixou a aeronave. Uma grande observação que o doutor Nazareno faz, inclusive aqui temos imagens dos destroços do avião, a cantora Marília Mendonça, que infelizmente se foi, ele fez uma observação importantíssima, viu, Tony Silva? Sim. A informação, saber como é a região. E Tony Silva, passo a palavra para você, para que a gente possa, inclusive, destacar um pouco mais e fazer outras perguntas relacionadas a esse acidente. Tony Silva, bom dia. Mais uma vez, bom dia. Com relação ao posicionamento do avião, como ele ficou, como ele foi encontrado, doutor, se partiu, provavelmente ali a gente vê a olho nu que na região da cauda, né? Parte de trás. Mas ele não caiu de bico, é o que a gente pode ver nas imagens. Mesmo assim, a cabine aparentemente intacta e os 5 ocupantes... O problema é o seguinte, o problema não significa que o avião deixando de voar, ele vai cair, não de bico. Bico Sim. Quem tem é papagaio, esse negócio aí, de nariz. ele não vai obrigatoriamente cair de nariz, ele não tem essa necessidade de cair de nariz, ou de asa. Ele pode vir, agora ele veio equilibrado e talvez ele tenha tomado uma rotação entre o seu eixo de cima aqui. Talvez ele tenha rodado por causa do impacto com o fio e perdeu o controle. Eu quero dizer que, Tony, para voar, para poder voar o avião, você tem que ter uma velocidade mínima e também tem que ter uma velocidade máxima. Se você tiver menos da velocidade mínima indicada pelo fabricante daquela aeronave, ele vai deixar de voar e você vai perder o controle. Não adianta você mexer para cá, para lá, nos pedais, não vai funcionar. Principalmente se tiver a baixa altura, porque você está próximo ao solo. Você tem poucos segundos, poucos minutos para poder resolver o problema. Então, o avião voa e tem uma velocidade mínima. Sim. Quando ele deixa a velocidade mínima ou passa da velocidade máxima, entra um negócio chamado stall. Você entra em queda.
Stall em inglês é queda. Você entra em queda. E o próprio piloto ali não tem mais comando. O que é que o piloto se transforma naquele momento ali? Se transforma como se fosse um passageiro. O avião não obedece mais nenhum comando dele. Tem mais nenhum Foi o que comando. aconteceu. E você vê o seguinte, quando ele se precipitou sobre aquela rocha, lá naquela cachoeira, foi com tanta força que esmagou o avião. O avião ficou esmagado. É claro que não ficou totalmente achatado, mas você vê que houve um impacto e quebrou ao meio. Por que foi que os passageiros morreram? Porque nós temos vários órgãos vitais na nossa caixa torácica, e o cérebro também. Quando há um impacto, há o achatamento desses órgãos e o rompimento. O fígado é uma pele muito fina, o cérebro também é fino. Isso aí vem com o impacto, certo? Sim. É tão grande que vai destruir, que o corpo não aguenta. vai comprimir pulmão, fígado, baço, cérebro, tudo vai comprimir. Perfeitamente. Inclusive, pois é, para o próprio leigo, eu fazendo análise, quem sou eu para fazer análise? Aqui tem um como se ele tivesse pousado ali. Pois é. Não foi que não houve pouso, porque você vê o seguinte, inclusive é uma depressão. Perfeito. Para ele vir pouso, ele teria que vir num plano mínimo, certo? Ou seja, na velocidade... Ele veio e caiu. E caiu. Por acaso, esse acidente aí, ele caiu aprumado, vamos dizer, em paralelo com o chão. Perfeito. Certo? Mas poderia ter caído de asa? Poderia. Se o stall fosse de asa ou se fosse de nariz. Poderia. Ou seja, ali é a posição onde ele já se encontrava e terminou. Foi uma casualidade do evento. Quando o avião parou, ele parou com aquela posição. Mas ele poderia ter parado em outra. Ele parou por quê? Porque encontrou o obstáculo. Que foram aqueles rochedos lá. Perfeito. Então, na desaceleração brusca pode ter ocasionado a morte das pessoas ainda não no ar. Não tem dúvida. Quando você vai, existe uma força da inércia, que é aquilo que continua. Certo? Quando você vem aqui, há uma parada brusca, os seus órgãos todos continuam. A tendência é o quê? Continuar com aquela velocidade. Então, nós temos aqui o cérebro, vai se chocar com o seu crânio, vai aqui bater, vai ser comprimido, vai destruir. Ou seja, para desacelerar precisaria de um tempo. Claro que você tem que ir desacelerando, entendeu? Porque senão vai sofrer um impacto muito grande nos seus órgãos, e esses órgãos, sendo vitais, podem determinar a sua morte. Eu faço aqui até uma observação, viu, meu caríssimo Tony Silva, doutor Nazareno Té, sobre um outro fato que aconteceu aqui, a questão do suicídio do ex-prefeito Firmino Filho, onde muitas pessoas fizeram observação, mas a roupa se rasgou, a roupa estourou. O que ele acaba de falar, né? Com impacto no chão, aquilo ali estoura, os órgãos estouram. Todo. Ali não tinha nenhuma situação. E é esse caso que o doutor acaba de mencionar. Você vê o seguinte, de paraquedas, que é um equipamento para dar sustentação ao corpo que está vindo. Sim. Se ele não tiver totalmente inflado, ele vai quebrar suas pernas, vai quebrar a perna, e pode morrer. Muitas pessoas já morreram. Sim. Eu tenho muitos amigos paraquedistas e tenho amigos que morreram fazendo saltos. Agora, temos aqui a cantora Marília Mendonça, que é o destaque, claro, por ser reconhecida mundialmente, mas tivemos também outras quatro pessoas. Foram 4 pessoas, né? 5 pessoas. 5 com ela. 5 com ela. Dois tripulantes. Sim. E 3 passageiros. Ou seja, contando com ela 5 pessoas, 4 pessoas além dela, né? Isso. Temos piloto piauiense também. O senhor conhecia esse piloto piauiense? Olha, não, ele é nascido em Floriano, mas Sim. ele fez a vida dele por lá fez outros lugares. De outros lugares, Sim. Entendeu? Inclusive foi um pedido da família que fosse cremado e as cinzas fossem jogadas lá em Floriano, que é a terra dele. E tem uma burocracia muito grande, terminaram não conseguindo, terminaram não né? fazendo porque é questão de acidente, tem algumas regras que não podem determinar que seja cremado. Porque vai que precisa de um novo exame cadavérico. Aí tá só a cinza, não suporta mais. Porque isso foi um acidente, foi uma coisa que pode gerar ainda vamos dizer... investigações. Uma nova investigação, tirar o corpo de novo e fazer um novo exame. Que coisa. Tony Silva. Doutor Nazareno, esta aeronave, ela não é obrigatório a utilização da caixa preta? Não é obrigatória. Essa aeronave é uma aeronave de pequeno porte, vamos dizer assim, apesar de ser uma aeronave muito forte, muito valente, é uma aeronave das estrelas, certo? Aqui mesmo tinha político que tinha esses aviões. E
não precisa essa caixa preta. A caixa preta tem que não é preta, ela é vermelha, né? Alaranjada. Mas essas duas caixas, ela tanto diz o trabalho do motor, como as últimas conversas tidas com entre o piloto e copiloto, entre o piloto e a torre de controle. Entendeu? Perfeito. Então, o que é que acontece? Não há necessidade, não pode até ter, se quiser colocar, mas é opcional no caso. Ninguém tem. Agora, essa aeronave é uma aeronave boa. Essa aeronave, só para você ter uma ideia, não vai pensar que é pequeno porte, tá? Um aviãozinho de brincadeira, né? Esse avião pesa 4.500 quilos, mais de 4 toneladas. Você percebe, faz uma comparação, ele pequenininho assim com outros não é grandes, não, né? não é não. Isso é um avião, isso é um turbo-hélice. Esse avião tem condições de fazer grandes percursos, entendeu? Perfeito. É um avião seguro, é um avião... Na 84, não interessa nada. 84, mas se ele tiver com toda a documentação, com todas as revisões, feito o serviço que tem que ser feito, a manutenção correta, é um avião apto a voar para os Estados Unidos, para onde quiser. Excelente. Doutor Nazareno, até só para a gente finalizar, eu sei que esse final de semana foi feito uma grande... Mostraram tudo o que tinham que mostrar, né, meu amigo Tony Silva, doutor Nazareno? Foi um especial voltado apenas para a Marília Mendonça, onde puderam fazer também outras análises. Agora, voltando aqui, já mudando de assunto, indo para o senhor, como a gente sabe, o povo piauiense lhe conhece mais ainda pela sua área de trabalho, que é um grande advogado renomado do nosso Piauí, que inclusive posso lhe dizer, assim como na entrada o senhor falou ali, que fiquei muito feliz, né, pelo reconhecimento do senhor, eu também, aquela questão recíproca, também sou fã do seu trabalho. Né? Eu agradeço muito, Tony, eu quero dizer que nós somos várias pessoas em determinados lugares e espaços de tempo. Você é radialista, você é locutor, você é passageiro de ônibus, você é motorista de carro, você é pedestre, nós somos, durante a nossa vida, nós assumimos vários papéis. Certo? E o papel de piloto... De piloto, como é que surgiu? O papel de piloto. Eu tinha uma vontade muito grande de voar. Quando a gente já nasce com essa vontade. Sim. Eu me recordo quando passava um avião, eu corria para olhar, quando ia pousar, aquele negócio todo. E eu não tinha ainda as condições, eu não reunia as condições. Quando eu reuni condições financeiras, eu fiz o meu curso no Aeroclube, daqui do Piauí, que depois eu fui o presidente do Aeroclube, e fiz a prova da ANAC. Entendeu? Não logrei êxito na primeira nem na segunda, mas na terceira vez eu logrei êxito e passei e venho fazendo meus exames. Estudando mais e mais. E todo ano eu faço exame médico, exame de saúde, de tudo que você pode imaginar. E de 2 em 2 anos eu faço um negócio chamado recheque. Isto é, eu pego um instrutor autorizado pela ANAC e nós vamos fazer voo comigo e ele vai me pedir várias manobras lá em cima. Uma delas, que é muito interessante, você pode até, a 3.500 pés, o instrutor diz, vamos fazer um stall, isto é, vamos derrubar o avião, uma queda. Eita, como fazer? Tira o motor, levanta o nariz. E esse meu último avião que eu estava, ele começa a se tremer e despenca pro chão. Aí você tem que saber como sair daquela situação, se aquela situação fosse uma situação real no seu dia a dia. Você dá o nariz embaixo e dá o motor e deixa pegar a velocidade, você vendo o chão se aproximar, não tem problema que não vai bater no chão. Quando você verifica que está dentro da velocidade de sustentação, você vai levantando aos poucos o nariz até enxergar a linha do Equador. Meu amigo, doutor Nazareno, até me diga uma coisa, mas o senhor faz isso aí, não é com paraquedas, tem um paraquedas dentro? Não tem. Meu Deus, doutor Nazareno. Aula, olha, eu quero lhe agradecer imensamente, agradecer ao meu amigo Tony Silva, nosso repórter Tony Silva. Eu queria também lhe agradecer, mas eu vou te interromper, porque eu sei que o tempo está findando. Isso, mas eu quero te convidar para um dia você conhecer o CRAC, que é um clube de tiro aonde a cidadania lá... Olha, não é primeiro, eu quero aprende. Eu já quero, ninguém é obrigado a prometer nada. Isso já dizia meu amigo irmão Tadeu. Tadeu. Mas se prometer, obrigado a cumprir. Vamos botar ele aqui numa saia justa para prometer voltar aqui para a gente falar sobre o tiro desportivo? Terei todo o prazer. Se você quiser, eu ainda trago o presidente comigo para poder dar as informações complementares. Porque ele é advogado, ele é piloto de avião, ele é atirador desportivo, né? Sou então CAC, vai voltar, ele é CAC, né? E vai voltar aqui para conversar CAC, com a gente sobre... Só para quem não compreende, Caçador, as 3 letras
colecionador, atirador e caçador. Parabéns. Um desses três. Isso é controlado pelo Exército Brasileiro. Vamos conversar sobre isso. Eu tenho o meu certificado de registro e está em dia, vale por 10 anos. Oh, excelente. Entendeu? É o novo, né? Parabéns, doutor. E tenho 2 armas para disputar. Forte abraço. Eu queria... Voar, né? Sérgio, Não, eu vou aguardar o convite na próxima. eu quero viu? pedir permissão bem rapidamente, À vontade, porque Tony. é rápido, com relação a ainda a esta aeronave, voltando. Este piloto aí, ele tinha a opção de ejetar também, doutor? Não Qualquer tem. aeronave? A ejetar só tem a opção caças e aviões de treinamento da FAB, certo? Não existe, até mesmo porque não seria justo ele se ejetar, voltar de paraquedas e deixar todo Os mundo morrer lá. daria, né? Aí, isso aí seria totalmente absurdo, inaceitável, isso não tem nesses aviões. O ejetar são aviões de combate e aviões de treinamento como o Tucano, certo? Como a Esquadrilha da Fumaça, Sim, ali sim. eles têm como Perfeito. ejetar ali, certo? Mas eu tenho certeza que ninguém Ele não vai faria querer isso, ninguém não faria faria isso. isso. O piloto ele vai lutar até o último momento para ver se controla o avião e sai do acidente que estava iminente e salva a vida dele e dos outros. Primeiro a dos outros, depois a dele. Numa condição dessa, são verdadeiros heróis. Parabéns, doutor Nazareno Té. Obrigado pela sua participação. Estamos às ordens, viu, Digo Tony? Sempre mesmo. que você quiser, Agradeço. qualquer assunto que eu tenha um domínio razoável, eu estarei aqui Já me tá esforçando- convidado, já me tá- Obrigado pelo esforçando, presente, viu, me Sérgio? esforçando para apresentar o melhor que a gente Já tem. está convidado. Vamos Estou conversar dizendo sobre ao isso. Sérgio Tony, obrigado pelo presente de, mais uma vez, estar ao lado aqui do doutor nada. Leandro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Muito Tony Silva. obrigado. Obrigado. Obrigado, Tony Silva. Tony Silva, Obrigado obrigado a todos. mais uma vez. Agradeço imensamente esse grande repórter, Tony Silva, que fez aí o Esse contato com o doutor Nazareno Té, para que pudesse nos contar um pouco, né, da sua experiência relacionada à questão de voo e falar um pouco sobre esse acidente, tá?